Resistências materiais, sétima edição, Hibbeler, capítulo 9, transformação de tensão. Bom, nós vamos estudar aqui, né, como é que é o comportamento como é que a gente calcula, né, o estado plano de tensões para vasos, no exemplo, vasos de pressões e para engrenagens finas. Bom, primeira coisa, a referência, a gente vai usar o vídeo do Efficient Engineering para animação e o resto vai ser o livro do Hibbeler mesmo. Estado plano de tensões é utilizado quando, né? Simplificar problemas de 3 dimensões para 2 dimensões. Assume que toda a tensão em uma das direções é igual a zero. E normalmente é aplicada a estruturas de pequeno porte, com carregamentos apenas em um plano. Né? Estruturas, principalmente chapas finas, né? Chapas onde a tensão na direção de ortogonal, né? Que seria a tensão em Z, vai ser aproximadamente zero. Aqui nós temos um elemento de 3 dimensões, estado geral de tensão, né, com componentes σx, σy, σz. E o objetivo nosso é simplificar, né, no estado duplo de tensões, σx, σy e tal xy. Vamos ver as condições para isso. Primeiramente, aqui a gente vai trabalhar, né, com a animação. Por que a gente vai simplificar esse modelo? Porque a gente usa estado plano de tensões. Fazer as equações para um modelo 3D é muito complexo, né? Exige muito esforço computacional. Na época que não tinha computador era pior ainda. Agora melhorou muito. Dá para a gente simular muita coisa em estrutura tetraédrica, né? Então o objetivo é a gente transformar um 3D, um problema 3D, em um problema em 2D. Para isso a gente vai ter estado plano de tensão, strain, stress, e deformação, strain, que é o próximo item. Estado plano de tensão, né? É quando todas as componentes vão estar atuando no mesmo plano, né? A gente vai ver aqui agora. E quando geralmente, né, quando a espessura, né, do componente ela é fina, a gente consegue alcançar uma tensão na direção ortogonal aproximadamente zero, que seria o σz aqui, né? Primeiro, então, as condições iniciais, né, que as equações, as tensões vão ser observadas nesse plano, que no caso aqui seria o xy, né? Então aqui a gente já está bem identificado que todos os organismos de tensões vão estar atuando, né, nesse plano. Uma coisa interessante levar em consideração é a espessura, né, da chapa, e que a gente tem essa condição que as tensões, né, nas superfícies livres são zero. Elas não necessariamente são zero, elas são muito próximas de zero, né? E para a gente conseguir, ó, Z-stress, tensão em Z, muito aproximadamente a zero. Aí para a gente alcançar essa lógica, né, a oportunidade de ser em estado plano de tensões para atender os requisitos. Observe sempre que essa é uma questão, né, que um julgamento do engenheiro, né, para fazer essa modelagem, para habilitar e falar que está certo esse tipo de tensão, tem que fazer uma análise de engenharia, né? Então, o engenheiro tem que julgar necessário isso. Então, o que acontece no estado espacial, né? Eu tenho 3 tensões σx, yz e tem 3 tensões de cisalhamentos também. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a tensão em Z zerar e a tal correspondente xz e yz também zerar. E nós vamos ter, né, a condição agora, né, simplificado, né, de trabalhar no estado plano de tensões. Simplificamos, fomos para o 2D com as nossas características, né? Então a gente deixou uma matriz 3x3 para simplificá-la, né, e transformá-la numa matriz 2x2, que é muito mais fácil da gente conseguir uma solução mais fácil, né, mais aceitável também. Bom, um exemplo aqui é o vaso de pressão que a gente começou a falar, né? A gente está com um sistema pressurizado, onde a gente vai ter uma tensão circunferencial e uma axial, nesse caso, né? Porque a tensão em Z não tem muito interesse para a gente. Supondo aí, né, no caso, seria radial, né, igual a zero. Um outro elemento também, engrenagens finas, né? É interessante, a gente pode também chegar a modular nesse conceito. Bom, retornando aqui, vamos falar das convenções de sinais. Quando que meus indicadores vão ser positivos ou negativos, né? Se o meu x, a tensão x na borda da lateral direita está da esquerda para a direita, ele é positivo. De baixo para cima, na borda superior em y, vai ser positivo. E a tensão de cisalhamento, se elas estivessem de encontro no canto superior direito, né? As setas indicando vão ser positivos, né?
Lembrando que as tensões de cisalhamento sempre estão em dupla, né? Nunca você vai ter essa condição, tá bom? De cisalhamento, não vai acontecer. Ela tem que ser em binário, tá bom? Aqui, para rotações, que nós vamos fazer as equações daqui a pouco, a gente vai assumir que o anti-horário é positivo, tá? Então, no sistema horário será negativo. Essas aqui são as equações principais, quem quiser pegar a definição está no capítulo 9 do Hibbeler. A gente vai combinar aqui, ó, a gente vai poder rotacionar esses elementos, depois a gente vai ver nos círculos, né, por que é importante isso, para descobrir se eu estiver girando esse componente, como é que vai ser o comportamento dessas tensões, né. Para a gente conseguir, né, a tensão correspondente a y', a gente pegou o ângulo, né, θ igual a θ mais 90 graus e conseguiu fazer essa equação aqui. Vou fazer um exemplo então, né. O exemplo 9.2, a gente tem um elemento aqui, ó, figura A, 9.7a, onde nós temos o estágio de tensão definido, né? A gente vai querer rotacionar ele em 30 graus no sentido horário, ou seja, no sentido negativo, né? Que seria menos 30 graus, ok? E ver o que vai acontecer com esse estado de tensão. Bom, então vamos esses 80 iniciais aqui, eles são positivos ou negativos? Eles são negativos, né? Olha como é que está o sentido da indicação. Em Y, positivo. Tensão de cisalhamento, negativo. Então a gente vai ter que pegar aqui, ó. Sigma x menos 80, sigma y 50, tal xy menos 25. Finalizando o nosso sistema, né? A gente vai utilizar as equações, né? Lembrando, né, de sempre colocar aqui os sentidos corretinhos, né? E a gente vai achar uma resposta que o sigma x' vai ser igual a menos 25,80 MPa e a tensão de cisalhamento menos 68. Então quer dizer que a gente rotacionou o sistema aqui menos 30 no sentido horário e esse aqui vai ser o estado de tensão, né, que a gente vai alcançar. Esse 4,15 é só utilizar a equação de sigma y'. Nós vamos conseguir essas equações aí. Então a gente pode rotacionar do jeito que nós quisermos e descobrirmos como que está funcionando, né, o estado de tensão para qualquer rotação.